Boa noite para quem está ao vivo com a gente aqui, sejam todos muito bem-vindos. Mirinha ainda impossibilitada de participar, Verônica de prontidão e Falcone também, e vocês que estão aí. Está dizendo que está com baixa qualidade de áudio, por quê? Testando, 1, 2, 3. Está aqui, certinho, testando. Eu estou ouvindo bem você. Então tá bom. Vamos lá, aqui para mim está dando recurso de baixa qualidade de áudio. É coisa de computador. Sejam todos então bem-vindos, preparados para o nosso último encontro deste ano abençoado de 2024. Não sei a Verônica, eu tenho que agradecer, enfrentei muitos desafios. Eu também. A irmã Dor veio me visitar com dor física, veio me visitar com força. Eu passei aperto alguns meses, mas sobrevivi e estamos aí, firmes. Aloysio, meu irmão, também enfrentou lá uns desafios na parte dele, está enfrentando, e vamos tocando a vida. Aí foram mais glórias do que problemas. Então, vamos lá, né, Verônica? Vamos lá. Capítulo 14, 26 de dezembro de 2024. E estamos aí firmes na luta no encontro 203. Minutos de sabedoria, o meu pobrezinho, mostra o seu aí, Verônica. Olha da Verônica, gente, olha aí o meu, olha lá. Dá o seu aí que eu vou... O que importa é o conteúdo. Gente, esse aqui deve ter mais de 30 anos comigo. Eu não coloquei data, esqueci de colocar data, coisa que é difícil esquecer. Mas esqueci de colocar data. Vamos lá. Lição 203, porque é a lição do encontro. Se você tem ele em mãos aí. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias. Tchan, 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 tchan. E procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Ai, ai, ai. Mesmo entre sofrimentos e dores, eu fui falar em dor, tem dor aqui, ó. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a felicidade. É com você, Verônica. Vamos orar. Com o coração repleto de gratidão, agradecemos a Deus por todas as oportunidades experienciadas neste ano que por hora finda. Sabemos, Jesus, que temos momentos alegres e momentos de tristeza, mas como Maria um dia orientou a Chico Xavier, tudo passa. O que não passa são as nossas mudanças, as nossas transformações, a nossa renovação, que é a nossa meta para o ano vindouro. Queremos então agradecer por este trabalho desenvolvido no decorrer deste ano, pelos aprendizados, pelos amigos que conquistamos, pelas experiências com as quais o Manuel Filomeno de Miranda compartilhou conosco, nos ajudando, através das reflexões, a entendermos mais este universo entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre os processos obsessivos e desobsessivos, e rogando a esse Deus de imensa bondade e misericórdia que continue a amparar a cada um de nós, para que no ano vindouro possamos continuar sendo discípulos fiéis do Cristo, pisando num terreno que muitas vezes não é tão sólido, mas que a nossa pisada seja firme, seja perseverante, e que possamos, no final dela, olhar para trás e dizer: consegui, mesmo que não tenha vencido todos os obstáculos, me esforcei para vencer aqueles que apareceram diante de cada um de nós. Que Maria Santíssima nos envolva a todos, neste nosso querido planeta, espíritos encarnados e desencarnados, e que possamos abrir o ano de 2025, não só com esperança, mas com muita fé. Que assim seja.
E assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aí no nosso último programa do ano. Ainda tem muita coisa pela frente, muita água ainda, né? Tem pano para manga para gente. Ainda, nós não estamos nem na metade dos livros do Filomena ainda. São 16 ou 17, não é isso? Ah, é bastante. Nós estamos aí acho que no livro... No oitavo. Oitavo livro. Estamos no oitavo. Então, foi este ano, com esse aí, nós estamos completando 52 programas, todas as quintas-feiras aconteceram, e a gente está aí firme, graças a Deus. Faz uma recapitulação para nós do capítulo 13, por favor. 13. E lembrando que nós temos perguntas hoje também, né, Falcone? Depois nós temos aí mais algumas perguntas. Então vamos lá. Então, no capítulo anterior, nós acompanhamos o grupo do Manuel Filomeno de Miranda até a igreja, onde o bispo iria ali celebrar uma missa, e ele descreve o que acontece nesse momento. E ao término dessa missa, houve um encontro da diretora, do seu marido, né, com o bispo, para tratar daquele assunto ocorrido lá no educandário com o padre Mauro. O bispo ouve toda a narrativa com muita atenção, sem esconder o seu sofrimento, porque o padre Mauro era alguém muito querido ao seu coração. Ele relata que o padre já havia confessado o seu comportamento equivocado e que providências seriam tomadas com o encaminhamento do sacerdote a uma clínica psiquiátrica, clínica essa mantida pela igreja. E após o tratamento, este receberia uma punição canônica dentro da Igreja Católica. E que, por hora, ele seria afastado das atividades sob o pretexto de cuidar da saúde. E a diretora e o esposo entenderam que o objetivo do bispo era de auxiliar o jovem padre, evitando escândalos, estardalhaço, coisas que pudessem vir a complicar ainda mais, não só a situação dele, mas de todos os envolvidos. E assim, eles retornam para casa e as providências, então, seguem o seu curso normal. A lição do pastorino de hoje se encaixa muito no capítulo anterior. E vai encaixar no de hoje também. A visita oportuna. O que será essa visita oportuna? Posso começar com a pergunta primeiro? Porque a pergunta é lá do capítulo 12. Vamos lá. Pode ser? Do 12? É do 12. Será que eu ainda lembro? Deixa eu concentrar aqui. Toim. Não, vai lembrar assim. Foi quando eles estavam lá na cidade perversa conversando com o Marquês, né? Vamos lá. Então, nesse capítulo 12, a pergunta do Sidney, ele diz assim: vimos que o ambiente em que os benfeitores adentraram tinham espíritos que aparentavam exaustão e tédio daquilo tudo. Quando o grupo entra, o Filomeno descreve isso, né? Que existiam espíritos com essa característica. Aí a pergunta é: não poderiam esses espíritos, em vista desse ponto emocional, serem almas a serem também resgatadas ali, até para poder demonstrar a misericórdia divina perante o Marquês? Quando libertar o Marquês, essa turma vai ser toda levada. Mas eles não têm, eles têm no direito, eu tenho formação em direito, tem dois tipos de coação. Tem a coação física e a coação moral. A coação física, eu pego o chinelo e falo com a Alice: ou você me obedece ou eu te dou umas chineladas. Ela é mais frágil do que eu. Eu tenho autoridade física sobre ela. Ela obedece por medo. Pavor. Ou então eu falo com a Alice: se você não fizer isso, eu não te dou o presente de Natal. Eu não pago a sua escola particular. Eu estou fazendo com ela agora coação moral. Estou usando o meu poder, né, de dinheiro, o cônjuge, um com o outro. Eu te abandono. Eu vou ficar com uma pessoa mais interessante do que você na minha vida. Eu vou para os braços da outra criatura. Então, coação física e coação moral. Ali, essa turma que está em volta do Marquês tem os dois. Tem a coação física. Se não obedecer, apanha. Se não obedecer, apanha. E tem a coação física. E a física, entre aspas, no aspecto de apanhar mesmo. Ser preso, algemado. E tem a coação moral. O magnetismo do pastor. Olha as formiguinhas, Verônica, na sua cozinha. Aquelas formiguinhas pequenininhas, menor do que a cabeça de um alfinete.
Como é que aquelas criaturas acham o caminho de casa? Ela sai você acha no azulejo trincado o buraquinho que ela sai, e ela vai lá na sua pia, e daqui a pouco ela volta para o buraquinho. Como é que ela consegue? Que GPS que aquele bicho tem? Que referência que tem? Não tem jeito, não dá para explicar. É que por onde ela passa, ela deixa um rastro. Um rastro. Um ácido que ela solta pelas patinhas, que vai marcando o caminho. Então, no final, com o faro, ela acha o caminho de volta. Uma abelha, menor do tamanho de uma pratinha de 5 centavos, voa, o vento empurra ela, o sol muda de posição e o GPS dela acha. E chega no apiário, tem 10 caixas de abelha. Isso é interessante, né? 15 caixas de abelha, uma ao lado da outra, mais em cima outras 10, 15. Ela entra na colmeia dela, que se ela entrar numa colmeia errada, ela não tem o feromônio o cheiro daquela rainha, ela não é considerada, ela só é considerada como igual na colmeia dela. Então, se um espírito desse resolver fugir dessa cidade, e ele não tem rumo, não tem destino, não tem conhecimento. Se ele foi esconder na casa da Verônica, se ele esconder debaixo da ponte, o doutor Teofrastos e a turma dos capitães dele acham o rastro magnético dele. Então tem que desmontar a pirâmide de cima para baixo. Começar pela maior autoridade ali. E a outra pergunta é que o Filomeno nos dá uma pista de como os espíritos leem as experiências transatas dos espíritos. Porque o benfeitor, num determinado momento, fala que outras fontes de informações sobre o Marquês que se encontram escritas no psiquismo dele. E aí ele pergunta, pode explicar como isso se dá? Só espíritos de alta moralidade conseguem penetrar em tal psiquismo? Não, só espíritos de alta intelectualidade. Tem que ter conhecimento. Tá? Você olha para o Falcone, você vê a camisa dele, você vê as mãos dele, mas você não sabe se eu estou calçado, se eu estou descalço, se eu estou de havaiana, se eu estou de franciscana, tá? O espírito olha e vê tudo. Tudo. Por dentro e por fora. Então o Falcone é um livro fechado. Aí você tem que abrir página por página. Você tem que abrir página por página para ler. Tem uma coisa que se chama registro acástico, que é o que está na nossa memória extracerebral. Os espíritos que têm recursos magnéticos intelectivos, quanto mais moralizado, mais vê. Mas mesmo um Teofrastos, que tem um grande cabedal intelectual, mas tem uma pouca evolução moral, conseguem ler. A turma de analfabeto, não adianta. Não adianta. Nem pegar o livro, Não adianta você colocar o livro aqui e falar assim, ó, é esse livro aqui. Ele não sabe. Entendeu? Então, aí nós vamos entender quando Jesus diz, bem-aventurados que têm olhos de ver. Não apenas de enxergar. Então podemos começar agora. Quando retornávamos do Palácio Episcopal, quem retornava? O Filomeno. Quando retornávamos do Palácio Episcopal, na direção de nossa sede de atividades, utilizando-me de alguns minutos que me pareceram oportunos, não tive relutância em interrogar o generoso guia espiritual a respeito dos labores em andamento. Ele queria saber o que mais que estava sendo efetuado ali, naquilo tudo. Sempre interessado em esclarecer e orientar, o amigo sensato ouviu-me as indagações e respondeu-as com sua proverbial gentileza. Por qual motivo, inquiri curioso? A visita à cidade perversa parecera ocorrer de forma tão fácil, tendo-se em vista as precauções tomadas que poderiam ter sido evitadas. Porque lembra como é que foi? Chamaram 2 jovens com um cachorro, com isso, com aquilo, oração, fizeram toda um ritual, um protocolo para poder entrar lá. Diante do mal, respondeu-me afável benfeitor, nunca devemos descuidar dos cuidados hábeis que se tornam necessários,
tendo-se em vista os recursos de que se utilizam aqueles que se conduzem equivocadamente. É aquela frase do catolicismo: prudência e água benta faz mal a ninguém. Destituídos de sentimento de dignidade e de correção moral, os partidários da desordem não temem investir na violência, nem urdir planos astuciosos de forma a enredarem suas vítimas em potencial que eles tombam nas malhas da crueldade. Olha aí, quem é que vai querer sair da proteção do Teofrasto? Sair Marquês. do Marquês. Marquês. Sair da proteção do Marquês. E ir para onde? Eram os escravos. Fugir de uma fazenda e ir para onde? Ir para outra? Aqui, pelo menos, eu já conhecia. Por que eles batiam nos escravos? Lá no outro, eu não sei como é que era. E, dessa forma, assim, as providências tomadas tinham por objetivo situações de surpresa ou enfrentamentos mais difíceis. Porque a circunstância houvesse transcorrido de maneira favorável, evitou-se a utilização dos mastins, bem como dos jovens acostumados a embates específicos com os legionários da hediondez e do crime. Aqueles dois jovens eram dois gladiadores, dois espíritos, eles tinham recursos magnéticos, sei lá, para poder utilizar. Ademais, a presença da venerável mentora acarretara muitas bênçãos para o grupo de ação, envolvendo o grupo em vibrações defensivas especiais, invisíveis aos olhos do Filomeno, que não chamavam a atenção dos vigilantes das entradas de acesso. Na etapa final, conforme recordamos, o Marquês, aturdido e sem conhecimento do que se passara, responsabilizou-se pelo nosso afastamento da região sem qualquer empeço. Quer dizer, deu habeas corpus para eles saírem sem passarem pelos apertos de qualquer tipo de desconforto. Tudo planejadamente, tudo planejado cuidadosamente, né? E o Mateus fala com muita propriedade. No mundo espiritual não tem improviso. E o Filomeno fala isso nas obras dele depois. É verdade. E aí a gente está vendo isso. Perfeito. E aí o Filomeno pergunta: que tem a ver o Marquês na problemática de Mauro junto a quem estamos trabalhando? Isso é uma coisa muito interessante no livro do Filomeno, porque ele começa muitas vezes a história destacando um determinado personagem para ser auxiliado, mas existe uma gama de outros envolvendo aquele que são auxiliados também. E aí a gente percebe o que é a misericórdia divina. Em vez de ajudar só um, por tabela, ajuda-se muitos outros. Então é isso aqui que tem a ver. Olha, começou ajudando o Padre Mauro, já está ajudando outros espíritos, o Marquês, né, e por aí vai. A reunião mediúnica, não são só os espíritos que comunicam pelos médios que estão sendo beneficiados, mas também uma série de outros espíritos na mesma frequência. Então, quando libertar o Marquês, abre esse bairro onde ele administra, na cidade, que nós já vimos que ele não é o administrador geral. Né? Então, vai libertar centenas de pessoas. E aí ele então vai explicar para o Filomeno a relação entre o Marquês e o Padre Mauro, que ele vivendo nos dias pré- e napoleônicos, isso aí é mais ou menos entre 1799 a 1815, o Marquês foi frequentador da mansão da Madame X, que naquela época o Padre Mauro. Naquele bordel de luxo eram permitidas e estimuladas práticas sexuais aberrantes, havendo o comprometimento desta senhora com um feliz autor e inspirador de inomináveis anomalias. Então, o Padre Mauro, na época em que era Madame X, teve contato com o Marquês de Sade. A sociedade, quando vazia de sentimentos, sempre dispõe de tempo para elaborar propostas indecentes e inusuais no seu comportamento. Os espaços abertos entre as guerras que o Corso aqui ele está se referindo a Napoleão Bonaparte, que era conhecido como Pequeno Corso. Por quê? Por causa da estatura? Não, porque ele era da Córcega. Cidade de era da Córcega. Isso mesmo. Gente boa. E aí mantinha um regime de continuidade,
facultando o quê? Aos seus exaustos oficiais, porque eram guerras constantes e precisava de intervalo nessas guerras para que os oficiais descansassem. E nesse momento de descanso, o que esses oficiais faziam? Buscavam experiências desafiadoras e estimulantes para os nervos cansados e os ideais combalidos. Aonde? Lá na casa da Madame X. Então, dessa maneira, a residência da extravagante senhora era palco para os desatinos mais absurdos que o comércio da luxúria e da corrupção pôde oferecer aos seus aficionados. Então, a gente já percebe que existe um comprometimento entre esses dois espíritos. Dizem que a profissão mais antiga do planeta Terra é a prostituição. Equivale dizer, o Filomeno pergunta, que a madame privou de relacionamentos com o Marquês de Sade? Ele ainda queria uma afirmação mais contundente, né? É um carimbo, firma, que é tudo. Sem lugar a dúvidas, a célebre cafetina fizera-se centro de interesse da maioria dos desvairados que residiam em Paris, e alguns que moravam no estrangeiro, visitando-a com frequência. Então ela era alguém muito conhecida. Sua mansão, de triste memória, nas cercanias da capital da França, era frequentada por numeroso cortejo de insensatos de ambos os sexos, que ali davam vazão aos seus desejos doentios ou extravagâncias emocionais. Então era um ponto de encontro. As pessoas sabiam exatamente o que eles iam encontrar lá quando buscavam aquela casa. Desfilavam durante os seus bailes de máscaras personalidades da aristocracia, da política, da religião, da intimidade do imperador. Então eram pessoas conhecidas naquele universo. Tudo gente boa. Saturados de prazeres que a vida insensata lhes impunha. E nessas oportunidades, muitos convidados apresentavam-se vestidos de animais, em dias especiais para a exorbitância e ante o ensurdeceder de músicas atordoantes. Entregavam-se às perturbações que lhe impunham a imaginação doentia. E olha o que ele vai dizer agora. Noutras vezes, animais em fase de cio eram colocados em improvisada arena para a relação sexual imposta pelo instinto, enquanto os espectadores, estimulados e enlouquecidos, tentavam repetir aquelas cenas que eles estavam vendo, mediante comportamentos escabrosos até a exaustão, tombando desfalecidos ou embriagados e desligando-se do corpo laço, quer dizer, do corpo cansado em torpor, sob a ação de sequazes desencarnados com os quais se homiciavam em regiões espirituais odiantes. Então ele está mostrando para a gente, entre várias coisas que aconteciam ali, isso era um aspecto das aberrações que aconteciam naquela casa. Ele silencia um pouco, para diminuir um pouco a gravidade da narração, pelo seu conteúdo de estupefação, e medindo as palavras, ele volta a explicar. Abrindo um parêntese, hoje nós temos as casas de swing, onde a pessoa, para ir, tem que levar um acompanhante. Ninguém pode entrar sozinho. E nessas casas de swing, todo mundo é de todo mundo. Todo mundo é de todo mundo. Dizem, eu não sei, não conheço, que aqui em Juiz de Fora tem granjas em torno da cidade que fazem festas nestes ritmos. Então, oremos. Ainda temos esse tipo de coisa, não está só uma coisa antiga, não. Por sugestão do Marquês de Sade, Madame X transformou o porão da herdade em pequenas celas, utilizando alguns cômodos que se lhes assemelhavam, eram praticadas verdadeiras atrocidades sadomasoquistas. Diversos pacientes ali experimentaram o horror em tal casta de alucinação que alguns não conseguiram sobreviver, falecendo nos hediondos cátares transformados em câmeras medievais de aflições, enquanto outros, enlouquecendo, eram encaminhados aos lares ou aos manicômios, não mais recuperando a saúde mental. Infelizmente, descendo a escalas mais vis, muitos alucinados se entregavam a atos abomináveis com animais amestrados, que no seu premanismo feria-os, dilacerava-os, constituindo essas monstruosidades razões para comentários de diversos grupos sociais que tinham conhecimento da sua ocorrência e anuíam, quer dizer, concordavam, de maioria. É certo que Madame mais de uma vez esteve a braços com a polícia do Estado, conseguindo liberar-se com facilidade graças aos seus protetores que lhe frequentavam o lúbrico bordel.
a inexorabilidade orgânica, o seu processo de envelhecimento e de desgaste, a decadência do Império Napoleônico, contribuíram para alterações profundas nos hábitos dominantes da época, e a residência da mulher famigerada, que caiu em desgraça, foi tomada, e ela, abandonada pelos seus amigos também infelizes e desatinados, terminou os dias na obscuridade e na solidão. Podia perceber quanto a narração lhe constituíra um verdadeiro fardo. Por quê? O benfeitor apresentava-se ligeiramente pálido. Nada obstante, concluiu: o marquês, que teria mudado de comportamento na velhice, conforme alguns dos seus biógrafos, o que para nós carece de fundamento, prosseguiu mais moderado na sua loucura, até que foi arrebatado pela morte e conduzido para a cidade perversa, de onde procederam, e ali dando curso às suas alucinações e recebendo logo depois Madame X. Houve um silêncio quase constrangedor. Dilermando, o amigo gentil, demonstrando compaixão e surpresa ante a narração, por sua vez timidamente indagou: esta é a primeira reencarnação de Madame X após as experiências recém-narradas? E o mentor, então, explica que é a terceira tentativa concedida a esse espírito, a fim de recuperar-se e aprender a respeitar as soberanas leis da vida. 2 vezes retornou com a organização fisiológica feminina na França, assinalado por terríveis marcas perispirituais que lhe deformaram a instrumentalidade física, havendo sido vítima de estupros e crueldades provocadas por famigerados mendigos e ciganos das áreas onde foi acolhido pela misericórdia de Deus. Tudo isso, gente, não é castigo, não. Consequência do que ela trazia no seu psiquismo, atraindo esse magnetismo. Desencarnou em estado lamentável, porém com menos culpa, retornando à mesma região espiritual que acolhera anteriormente. Mais tarde, no Brasil, com a expressiva legião de espíritos franceses, transladado para as terras do Cruzeiro do Sul, e Filomeno já falou isso em outro livro também, muitas pessoas da França daquela época reencarnaram no Brasil. E fala de novo aqui: o que vem ocorrendo com certa periodicidade esteve mergulhado na organização masculina, vivendo tormentos inauditos, algumas vezes superados, outras não, para recomeçar na atualidade, nessa atual reencarnação, na mesma polaridade masculina, porém vinculado à região dominante, como sacerdote, um padre, a que se dedicara irregularmente em passado não muito distante. Os vícios que se encontram arraigados no imo levaram-no aos desaires de que tem sido vítima. E aí a gente aproveita aqui que tem mais uma pergunta que tem a ver com isso, sobre esse translado desses espíritos. A pergunta é: a causa raiz do problema do Marquês de Sade e da Rosa Keller, né, porque está tratando dela também, se passou na França. E a pergunta é: por que a localização desses espíritos nas zonas de sofrimento do Brasil? Aí está perguntando se ele tinha reencarnado em terras brasileiras, porque ele fez essa pergunta do 12, agora que a gente está respondendo. E porque vimos muitos casos em livros do Filomeno e de André Luiz de espíritos do velho continente e que ficam em zonas ubralinas brasileiras. Qual que é o objetivo disso? Aí você tem que ir lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando o Espírito Ismael vai estar com Jesus e ele diz que aceita quem puder vir para o Brasil. Então, o que acontece? Se eles permanecem no mesmo clima do local onde houve os desatinos, a possibilidade de mudar de comportamentos é mínima. Então, ao deslocar para o Brasil, a psicosfera de outro país e o Brasil comparado, com a velha Europa, era um país virgem, com todos os desatinos da corte portuguesa no Brasil, mas não chegou, ficou longe dessas bagunças da corte francesa. Então, o que acontece? É um ambiente novo, é um ar novo, E dessa forma, as possibilidades de acelerar o reequilíbrio
são muito mais fáceis. O que acontece? Um presidente de um país aqui da América Central desmanchou as gangues. Por quê? Ele colocou todos os presos do país como funcionários de serviços pesados. Então, eles dormem na penitenciária, mas de dia saem e, vigiados pelos guardas, vão fazer o que aqui em Juiz de Fora tem. Tem presos aqui em Juiz de Fora que, com bons comportamentos, entram no ônibus na penitenciária e vêm varrer rua, capinar, não sei o quê, fazer serviços. E voltam para dormir na penitenciária. Pois neste país, o presidente tomou atitudes muito mais severas. Porque aqui o preso tem regalias, a perturbação de determinados governantes chegou a tal ponto que o salário mínimo da pessoa presa é maior do que o salário mínimo da pessoa que trabalha. Mas lá não tem que trabalhar, não. Tem que prestar serviço à sociedade a qual você lesou. Acabou com as gangues. Não tem mais gangues no país. Não sei se é o céu, mas as informações que tem é que mudou o clima vibracional do país. A pessoa, se os nossos governantes tivessem esse peito, essa coragem, lá também o país é bem pequenininho comparado com o Brasil. O país todo deve ser do tamanho, menor do que, deve ser do tamanho do estado do Rio e do Espírito Santo. Fica mais fácil de administrar. Então, o clima trazer para cá é por isso, para mudar os ares, mudar a vibração, arejar a mente magnética, entendeu? E aí ele pergunta, com relação à mãe do Marquês, desde quando é possível informar-nos que ela trabalha em favor da sua libertação? E o benfeitor diz que desde os dias de São Francisco de Assis, isso lá entre 1181 a 1226, faz tempo, Quando, em posição de destaque na Itália, ele ouviu falar sobre o santo da Umbria e desejou sinceramente segui-lo, protelando a decisão quando se resolveu por integrar a ordem franciscana. São Francisco já havia deixado o corpo. Embora o fervor que dominava muito, lembra que antes ele falou que em encarnação anterior ele já tinha entrado nas lides da religião? Então é nesse momento aqui. E, embora o fervor que dominava muito dos seguidores de Francisco de Assis, a ausência física do discípulo amado de Jesus facultou que alguns exaltados e menos equipados para o ministério introduzissem ali o quê? A vaidade, o poder temporal, a coleta de recursos monetários para a ordem, e a decadência se anunciou, que enquanto São Francisco estava na liderança, isso não acontecia. Após o desencarne dele, alguns membros da ordem começaram a ter esse tipo de comportamento. E aí, o nosso amigo, o Padre Mauro, que estava encarnado aqui, ele também derrapou, vitimado pela ambição, e esqueceu-se dos projetos iniciais. Isso contribuiu para a derrocada dos elevados propósitos da obra, que nascera do coração do amor e se alongara no mundo pelas palavras de fé e pelos atos de caridade de São Francisco. Então, desde aquele momento, a mãezinha, profundamente vinculada a Jesus e a irmã Clara, vem lutando em favor da sua libertação. E agora travando essa batalha final, a que se entrega com total dedicação para que o grupo foi convidado. Filomeno diz que ele vai se extasiar diante daquela explicação, por poder aquilatar a força e a tenacidade do amor que não mede esforços, que não tem limites, que não desiste, vencendo todos os óbices para alcançar a meta da felicidade que se impõe. Ou seja, essa mãe vem acompanhando esse filho há muitos séculos. Ele vai derrapando no caminho e ela tentando erguê-lo e tentando ajudá-lo. Mãe. Então, é mãe, Da mesma forma que me chocaram as informações do bordel de luxo e a consequente desgraça de Madame Michis, dando-me conta que hoje se multiplicam inumeráveis deles na terra, cujos proprietários e divulgadores são ex-residentes da cidade perversa, onde aurem constante inspiração e ali são levados durante o sono fisiológico em desdobramentos espirituais, a repugnância e dor eram agora substituídos pela ternura e alegria ante a força perseverante do amor de mãe, que se atirava no rumo do abismo para resgatar o filho desvairado que Deus lhe emprestara através das reencarnações. Porque essa mãe podia estar numa situação melhor
sem ter que estar passando por essas situações que ela está passando agora. Mas o amor fala mais alto, então ela vem para ajudar o filho. O êxito que não conseguir através da educação, quando no corpo físico, dos exemplos luminosos de carinho e de renúncia, permanecia buscando agora, em outra dimensão, através de tentativas incessantes, na condição de anjo protetor que não se cansa de ajudar. Muito bonito isso. Me faz lembrar a mãe de André Luiz. Também. André Luiz dialoga com ela perguntando, e papai? Isso está nas regiões de resgate no mundo espiritual, acompanhado por 2 espíritos que foram amantes dele. E ela possuía, tinha conhecimento desse adultério do marido quando encarnada. E vai reencarnar em breve. Eu irei logo depois. Voltaremos a nos consorciar e vamos receber as 2 amantes como filhas. Que ele vai ter um ciúme muito grande das filhas e quando elas entrarem na adolescência e começar a namorar, eu tenho que estar lá, senão ele vai enlouquecer. Aqueles pais, aquelas mães que acham que os filhos são propriedades. Quando eu fui pedir a Kátia em noivado, a mãe dela deu um tapão na mesa e falou assim, eu não criei filha para casar. Eu falei, criou filha para quê então? O namoro todo, ela azucrinou. Pois eu não criei filha para casar. E no dia do casamento, a Kátia vestida para ir, a mãe dela disse assim, seu tio está aí, pega o carro com ele, vai embora para o Rio de Janeiro que eu vou lá e explico para o povo que você desistiu do casamento. Mãe, a hora está passando. Ela chegou com 40 minutos de atraso. Quando eu abri a porta do carro para descer, eu falei, que houve? Ela disse, depois a gente conversa. A dona Arlete só passou a me aceitar no clima da família quando a Alice nasceu. É uma história que um dia eu conto. A gente pode conversar sobre isso. Então, imagina só como é que fica. Não é mole, não. Um espírito igual essa mãe do padre Mauro, um espírito igual a mãe de André Luiz, são espíritos que já atingiram uma vibração que Verônica e Falcone ainda não conhecem. A Verônica gosta muito dos filhos dela, eu gosto muito dos meus filhos, mas a distância vai longe. Ali estava o mais belo argumento prático contra o tradicional dogma do inferno para os maus e do céu para os bons. Aquela mãe que vivia o céu interior não se permitia plenitude enquanto não arrancasse o filho amado do seu inferno, não é do inferno de capetinha, não. Do inferno que ele trazia dentro dele, de paixões internas, a fim de arrumarem ambos de mãos dadas para o paraíso, onde o trabalho e a misericórdia são o cotidiano de todos. Chegamos à querida instituição sempre movimentada. Surpreendia-me por verificar que não havia horário que não estivesse em movimentação, trabalhadores de várias procedências espirituais e necessitados de ambos os planos da vida, buscando a austera entidade que a todos albergava com carinho, misericórdia e iluminação de consciências e que parecia ser-lhe a meta maior, a fim de proporcionar a libertação da ignorância de todos aqueles que a buscavam. A dor não tem hora para bater, não, né? É o que os espíritos dizem, que a FEAC funciona 24 horas por dia. No plano 16, das 8 da manhã até a meia-noite, com SOS Preces. Com SOS Preces. Muito bem. Agora, no plano espiritual, 25 horas por dia. Em realidade, não é outra finalidade do espiritismo, despertando o espírito para as suas responsabilidades e cumprimento de deveres, conscientizando-o do significado de sua existência quando no corpo, da sua realidade quando desencarnado, a fim de avançar sem impedimento no grande rumo. O espiritismo abre as porteiras para a gente. Afasta os nossos ajustes? Não. Falcone veio enxergando de um olho só. Não foi por acaso. Quem acompanha a minha história na FEAC já ouviu contar essa história N vezes. Tive que reencarnar, eu que solicitei para vir com defeito na vista esquerda para não vestir uniforme militar.
Foi o que me impediu. Senão hoje eu seria um coronel aposentado ou um general aposentado. Do jeito que eu gosto de ler, teria alcançado os picos lá da hierarquia militar. Mas quando fui passar no exame de vista, pum. Mas o Espiritismo abriu outras portas para mim. Impediu a Verônica de ser Miss Brasil, mas abriu outras portas para ela. A noite descia calma, compensando a ardência do dia e envolvendo a natureza nos seus tecidos escuros, veludosos. A palavra bonita é poeta. Que se ornavam de estrelas. A Mirim aqui, hein? Lembrei dela agora. Mas ela vai ser liberada logo, logo. A polícia vai liberar ela. Estava no ar a expectativa dos próximos acontecimentos que aguardávamos entre preces e esperanças de êxito. O vai-vem das entidades desencarnadas era surpreendente, caracterizando o esforço de abnegados mensageiros da luz que não descansam, sempre afeiçoados à ação da caridade e do bem inefável. E aí aqui a gente tem mais uma pergunta, que embora seja lá do capítulo 12, mas é porque aqui a gente está falando da instituição espírita, né, e a pergunta tem a ver com a presença do médium. Pausa. Já preparou a sua água? Lembra que nós estamos num culto do Evangelho no lar. Se não preparou, vai lá, pega seu copo, coloca aí que a espiritualidade está atuando em favor de todos nós. Então a pergunta tem a ver com o médium Ricardo, como a gente está falando da instituição espírita, né? Vamos ver essa pergunta aqui. Qual que é a finalidade da presença desse médium Ricardo nesse grupo que foi lá na Cidade Perversa para conversar com o Marquês? Seria assimilar os fluidos para uma futura comunicação na casa espírita? E essa prática seria mais recorrente do que a gente imagina? Perfeitamente. Seria para assimilar a conexão com espíritos que poderiam passar pela reunião mediúnica, seria para desenvolver habilidades dele, do Ricardo, como trabalhador no bem, seria para ajudar ele também a soltar miasmas do passado que poderiam estar obstaculizando o seu equilíbrio, o seu avanço pessoal. É aquela frase do Lavoisier: na natureza nada se perde, tudo se transforma. E também como doador de fluido, de bioplasma, de Mahaprana, para poder auxiliar com todas as tarefas que estão sendo realizadas. Isso é o que a gente consegue analisar ou perceber, mas tem muito mais que foge aos nossos olhos. E essa prática, ela é recorrente? Recorrente. Existe muito, assim, de espíritos encarnados? Nós temos notícia, eles falam da reunião da FEAC da madrugada, que da 1h até as 2h, todas as madrugadas tem palestra pública para encarnados e desencarnados, que os amigos espirituais vão buscar-nos nos lares, que o último bonde, o último transporte coletivo passa às 11h da noite, para a gente procurar deitar antes das 11h da noite. Ah, mas hoje eu tive que dormir meia-noite, posso ser levado? Posso, mas vai movimentar um trabalho extra. Se houver necessidade, se eu tiver no padrão, vai ter que o meu mentor e outros amigos virem me buscar, porque o coletivo está passando naquele horário. A recomendação de voltar para casa, não ligar a televisão, não ligar o celular, para a gente desencarnar, para a gente desligar, desdobrar na frequência da palestra, do estudo, da reunião mediúnica e tudo mais. Ele então disse que se encontrava na porta da sala das atividades mediúnicas, onde também se processavam atendimentos espirituais cirúrgicos no perispírito de inúmeros sofredores, assim como aqueles que eram portadores de transtornos obsessivos profundos. O irmão Anacleto dialogava com alguns mentores em torno das questões pertinentes aos deveres a que se entregava. Pude perceber o respeito de que desfrutava o amoroso guia, sempre sábio nas suas decisões e profundo conhecedor do espírito humano, o que lhe facilitava o labor a que se afeiçoava. Então, se alguém um dia quer ser um benfeitor desse, olha aí, precisa ser sábio nas decisões, precisa ter conhecimento do espírito humano para poder dirigir um grupo desse na frente, né, na direção desse trabalho. Ser consultor de uma empresa, você tem que entender de empresas. Para ser comandante de um batalhão de polícia ou de um grupo de
um grupo de escoteiros, você tem que entender da metodologia do escotismo ou do batalhão de polícia. Pega o Falcone, pega ele com esse apito aqui, para comandar um batalhão. Não. Para dirigir um Natal da FEAC, para dirigir uma festa junina da FEAC, por onde passavam 7, 8 mil pessoas entre meio-dia e 10 horas da noite, tem que estar entrosado com todos os processos e preparativos para o evento. Entendeu? Então, qualquer coisa. Para fazer o arroz com feijão, tem que saber fazer arroz com feijão, senão queima tudo. Antes de começar a nossa gravação aqui, eu coloquei uma broa no forno. A minha broa tem 8 ingredientes nela que não fazem parte da sua broa. Eu ponho chia, eu ponho tapioca, eu ponho semente de abóbora, eu ponho erva doce e vou colocando um monte de coisas minhas. A Mirinha que fica assim, nossa, broa igual a sua não tem. Eu digo, pois é, e bolo igual o seu não tem. Bolo eu não sou bom para fazer bolo, mas broa? A minha broa é reforçada nutritivamente falando. O meu pão não tem lactose, não tem açúcar e não tem glúten. Eu faço um pão sem glúten, sem lactose e sem açúcar. E fica uma delícia. Você não sabe, como é que faz? Não tem que saber. É isso aí. Exige saber. Mas tem muita gente que sabe. Vamos deixar para amanhã? Vamos deixar por. Vamos parar o encontro por aqui? Nós vamos ter um ano inteiro pela frente. Chega, né, Verônica? Vamos fazer a prece final. Não, ainda não acabamos o capítulo. Mas fica terminando no ano que vem. Ok, a vida é sua. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente vê alguém numa posição como ele, assim, deseja estar ali, mas não deseja percorrer o caminho que percorreu. É que a gente fala do Chico. Eu queria ser médico como o Chico, mas queria passar pelos perrengues. Eu queria ser igual o Divaldo, mas quer passar pelos perrengues. Então... Quer a doença do Divaldo? Quer a doença do Chico? Aí alguém pode perguntar, se Francisco de Assis é a reencarnação de João, ele já tinha atingido um padrão evolutivo. Por que ele reencarnou e precisou de ter a catarata insidiosa? Precisou de ter a lepra e tantas coisas. Aí ele se ofereceu como modelo. A Verônica pode ser uma referência de uma mulher espírita mais para equilibrada do que para desequilibrada. O Falcone pode ser uma referência de um trabalhador espírita mais para equilibrado do que desequilibrado. Referência, mas modelo é diferente. Chico é um modelo para a mediunidade para nós. Divaldo é um modelo para a mediunidade. Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, Zilda Gama, João Nunes Maia e outros companheiros, muitos anônimos. Estamos falando daqueles que escreveram muitos livros, que deixaram uma folha de serviço ou que ainda deixam, porque alguns ainda estão reencarnados. Então nós podemos ser referência. Mas Francisco de Assis, João reencarna como Francisco de Assis, como modelo para mudar os eixos magnéticos da Igreja Católica que estava em decadência. Aí não é um Falcone que vai fazer isso, não é uma Verônica que vai fazer isso. Verônica, quer virar Santa Clara? Eu quero virar Francisco de Assis. Vamos. Vai lá, você compra uma roupa de freira, na loja de fantasia, eu compro um hábito de padre e virei franciscano, você virou Clarissa. É assim não. Quem dera que fosse. Poxa. Não haveria esforço. É verdade, é verdade. E aí, nesse inteirinho, eles são surpreendidos com a visita de quem? De Bezerra de Menezes. E que chega provocando uma alegria expressiva. Podia-se perceber quanto essa entidade veneranda é amada por todos, em razão da significativa folha de serviços prestada à humanidade, é o que nós estamos falando.
Não é por causa dos olhos verdes. Não. A paz que reinava entre nós associou-se o inefável júbilo pela presença do amado. Mas já pensou? Tá a equipe lá, preparando, trabalhando, conversando, chega Bezerra de Menezes, que alegria, né? Todos nos acercamos, claro, formando um círculo à sua volta. E ele, sem ocultar também a mesma satisfação, pareceu justificar-se, lamentando não haver informado antes do seu plano de passar pela instituição. Mas eu achei que essa surpresa foi melhor, a fim de participar do labor que estava programado em relação ao Marquês de Sade. Olha, vem para ajudar. Vem para contribuir. Ele não está no grupo, mas ele sabe de tudo que está acontecendo e talvez mais do que o chefe do grupo. E talvez esse momento de ter chegado ali também não foi por acaso, não. O motivo foi ele chegar naquele momento ali. É a vida oportuna. Tratando-se de uma questão palpitante, ele elucidou com modéstia. Qual a dos distúrbios na área do sexo, todos estamos muito interessados em aprender e conseguir soluções, socorrendo aqueles que se extraviaram, perdendo-se no labirinto das paixões mais primeiras, de maneira que se possam levantar do charco pestilencial em que se encontram, aspirando o oxigênio abençoado no planalto da fé libertadora. Olha que bonito. Depois de pequena pausa, prosseguiu. Doutor Bezerra, sexo na Terra ainda é instrumento de alucinação, quando deveria ser abençoado o mecanismo de vida, construindo corpos que se transformam em oficinas de iluminação e escolas de sublimação para os espíritos em processo de crescimento na direção de Deus. Graças ao fascínio que se deriva do prazer imediato, não poucos indivíduos encarceram-se no gozo, distantes da responsabilidade do dever para com seu parceiro, ou as consequências que sucedem ao ato sexual, quais as da fecundação, o aprisionamento na atividade, na afetividade atormentada, abrindo espaços para as ações criminosas do aborto delituoso e da separação dilaceradora dos sentimentos. O sexo em si é uma beleza. Quem falar que não, se hoje pode não gostar mais, mas que em algum momento da sua vida só se não teve experiências agradáveis nessa área. Mas o sexo refaz, melhora a pele, melhora o cabelo, estimula o estrogênio, a progesterona, todos os hormônios, a testosterona. Mas tem consequências. Tem consequências. E o sexo praticado com amor, com afetividade, é uma coisa. Agora, hoje eu estou com Maria, amanhã eu estou com Tereza, depois eu estou com Raquel, depois eu estou com Joaquina, depois eu estou com Filisbina. Aí não. Como é que faz? É os animais, na mata, na vida de um modo geral, em que não há esse vínculo moral. O sexo precisa estar ligado a padrões morais para que seja alimento, senão é só descargas de hormônios. Dá aquele bem-estar, mas diz Joana que o sexo praticado sem amor é como alguém que bebe água do mar para tentar matar a própria sede. Quanto mais água bebe, mais sede tem. Por causa do sal que está na água. Agora, o sexo com amor, vamos lá no Missionários da Luz, capítulo 13 a 17, Reencarnação de Segismundo, que nós vamos entender todo aquele mecanismo. Então, as consequências estão aí, abrindo espaços para as ações criminosas do aborto delituoso e da separação. Ah, cansei de fulana, mas eu deixei na fulana, eu despertei nela sentimentos que agora eu sou responsável. Ah, cansei de fulano, mas eu deixei em fulano expectativas que eu criei. No seu aspecto mais grosseiro, emana o indivíduo as paixões asselvajadas, fixando-o nas faixas primárias do instinto, sem que a razão ou o discernimento possam contribuir em favor da plenitude. Antes, sacrificando aquele que se lhe entrega irracionalmente. É como gastar mais dinheiro do que você ganha. Você fica no débito. Havendo sido cientificado pela benfeitora Madre Clara de Jesus a respeito do encontro terapêutico programado para essa noite, não me pude furtar ao desejo de participar desse evento,
aprendendo sempre mais. Olha a humildade. O âmago da palpitante questão que lhe será abordada. Doutor Bezerra de Menezes, o que o senhor tem que aprender com isso, doutor Bezerra de Menezes? Cria juízo. Quem tem que aprender com isso é a Verônica Mirinha, eu e os internautas aqui, querido. Mas ele veio para aprender. Entendeu como é que é? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Capítulo 6º, item 5, último parágrafo. Está lá no Evangelho. Sentindo-se inteiramente à vontade, facultou que o nosso instrutor, o chefe do grupo, solicitasse-lhe a cooperação em torno de uma breve dissertação a respeito da problemática do sexo e da obsessão. Tchan, 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 tchan. Qual que é o título do livro? Sexo e Obsessão. Olha aí. A fim de que não somente nós, que nos encontrávamos vinculados ao projeto em desdobramento, mas também outros benfeitores espirituais e amigos presentes, nos beneficiássemos com a sua palavra sábia e a sua proverbial experiência. Dr. Bezerra de Menezes é um dos raros espíritos que nós temos notícia que saiu da Terra completista. Isso posto, e porque todos anuíssimos em um misto de felicidade e gratidão, o mentor sorriu e convidou-nos a assentar, colocando-se próximo de delicado móvel que se transformaria em uma improvisada tribuna, assim dispondo-se a entretecer as considerações solicitadas. Ah, pensou? Doutor Bezerra, dá uma chegadinha na FEAC. Todos estávamos comovidos e atentos. Podia-se ouvir o pulsar de cada coração em clima de festa. E isso que vai falar ali também vai ajudar, porque olha só, eles estão prestes a participar do encontro do Marquês com a Rosa. Né? Então, olha só, foram lá na cidade, quer dizer, quando o Bezerra aparece nesse momento, é justamente quase assim, para forrar a cama para o que vai vir ali, fortalecer aquele grupo, não só o grupo que está trabalhando naquilo, mas todos os outros espíritos presentes ali, porque é uma problemática que, embora esteja tratando de um caso em particular, mas abrange muitos outros espíritos. Então ele vem para aprender, porque o que vai acontecer é um aprendizado, mas ele vem também para preparar todos aqueles espíritos pelo que vem pela frente também. Você acha que ele chegou ali por acaso? Ele não tinha nada no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ai, vou dar um pulinho lá. Deixa eu ver como é que tá aqueles baianos. Não. É um encadeamento de forças. Deus não tem pressa, mas tem urgência na sua, na minha, na nossa transformação moral. E também não pensar que é um grupo, né, Falcone, que é privilegiado, que é especial e que por isso recebeu a visita do Dr. Bezerra. Porque existem muitos outros lugares onde ele vai, mas que a gente tem conhecimento. Nesse caso aqui, o que aconteceu e o Filomeno está descrevendo para a gente. Mas tanto ele quanto a equipe dele está aí aos milhares espalhados por esse Brasil afora, ajudando todos nós, né? E aí, para encerrar o capítulo, dúlcidas vibrações, claro, né? Nesse momento todo, bailavam na atmosfera sutil da sala de intercâmbio com o mundo maior, que era uma sala onde aconteciam as reuniões mediúnicas. E aí eles ficaram expectantes e aguardando o que o Dr. Bezerra de Menezes vai elucidar a respeito do problema, a problemática do sexo e da obsessão, que é o tema do nosso próximo capítulo. E acontecerá no dia 2, não é isso? De janeiro de 2025. Isso mesmo. Qual que é o título? Sexo e Obsessão. Já estou preparando aqui para poder fazer o próximo parágrafo aí. Capítulo 14, encontro 204. Capítulo 15. É. Isso. Excelente. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, mais um capítulo vencido. E a sua, a minha,
a nossa responsabilidade aumenta, porque está lá. Muito será pedido a quem muito foi dado. De maneira despretensiosa, mas com responsabilidade, temos abordado estes assuntos que eu, a Verônica, a Mirinha ou você já podemos ter participado de experiências iguais a essas ou até mais nefastas. Dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Não é à toa que a gente está estudando isso, né, Falcone? Tem um motivo. Não é à toa que a gente está estudando isso, tem um motivo. Não é à toa que aquele doido lá em... A Mirinha que sabe a data, como é que é? Fevereiro de... Foi na pandemia, né? Fevereiro de 2020, né? Começou essa história. Então nós temos que agradecer. Agradecer. Lembra da música, hein? Não, com certeza. Porque aprendizado, livro ocupa lugar, meu avô dizia, pesa. Mas conhecimento não. Conhecimento não. Ler, ler, estudar, ampliar os horizontes da nossa mente. E para quê? Para a nossa felicidade. E a felicidade de todos aqueles com quem convivemos. Vamos reler aqui a mensagem de hoje? Olha só. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos que cercam na vida. Então não é pensar só no meu bom humor, não. Eu estou alegre e quem está em volta de mim que se dane. Olha aqui. A alegria é um medicamento divino. Você está bem, Falcone? Estou. Com essa cara? A boca caída? O olhar pesado? Não. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Todo mundo que é aproximado do Falcone, se eu tiver de chastral, o que houve, Falcone? Um problema aí. Abre o coração, fala... Ainda fica fazendo de mimimi, de coitadinho. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. Tchan, 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 tchan. Então, meus amores, oremos uns pelos outros, como diz o nosso Mateus, fortalecemos a teia dessa egrégora que nos une. Neste momento, o seu lar está sendo visitado pelos amigos espirituais, pela sintonia, pela vibração, mesmo que você assiste a posteriori. Se você assistir esse estudo de hoje 4 vezes, 4 cultos do Evangelho estarão acontecendo. Você não vai assistir 4 vezes ao mesmo tempo. Bom, mesmo que você assista um depois do outro, mas são momentos diferentes. Né? A Mirinha fala desse livro, desse grupo de estudos que foi feito pela Kátia e por mim lá atrás. Ela tem as datas marcadas no livro dela e tudo mais. Aquele Falcone lá de trás, de 20 anos atrás, aquela Verônica de 20 anos atrás, aquela Mirinha de 20 anos, já morreu. Hoje, a cada segundo, nós estamos mudando. Essa história de ano novo, isso é criado por nós. Calendário da Terra, necessidades de colocar um ritmo, uma organização no tempo para nós encarnados. O tempo para os espíritos desencarnados é totalmente diferente. O que a gente faz num dia, eles fazem numa hora, ou em menos, dependendo da evolução. E vamos que vamos. Não é por isso que nós vamos desistir. Muito bem. Esperamos que o seu Natal tenha sido um Natal com Jesus. E prepare-se, porque vem mais festa pela frente. Para muitas famílias é a oportunidade de beber, de aprontar, de pintar e bordar. Eu espero que no seu caso, se os seus familiares resolverem fazer dessa forma, que você esteja entre aqueles que participem, mas sintonizados em padrões mais equilibrados. Quem vai ser beneficiado? Você. Você. E todo final de ano, na FEAC, a última segunda-feira do ano, eu canto uma música já há muitos anos, há mais de 30 anos. Você vai estar lá nessa última? Hein? Você vai estar lá no dia 30?
Tranquilo, se Deus quiser. Eu que vou fazer a palestra. Ah, é? Ih! Vamos trocar chumbo grosso, não. E a música é uma música que você conhece. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, e como é que é? Saúde para dar e vender. Saúde para dar e vender. Muito bem. Para aqueles que já são sexy, como Verônica, como Falcone e Mirinha, nós nos lembramos de Odete Reutemann. E a música da novela era Dinheiro na mão é vendaval. Não que a gente não possa ter dinheiro, desde que saibamos utilizá-lo com dignidade. Como usar o sexo com dignidade, como usar o conhecimento com dignidade. Então eu mudo a letra. A letra que eu mudo é assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito juízo para todos, saúde, trabalho e dever. Muito juízo para todos, saúde, trabalho e dever. E eu não estou apontando meus dedos para você. E mesmo que eu estivesse, tem 6 apontados na minha direção. E como dizia minha avó, tem gente de testemunha. Eu estou falando para o par de ouvidos mais perto da boca. A responsabilidade do que eu falo é, em primeiro lugar, para mim. A responsabilidade do que a Verônica fala é, em primeiro lugar, para ela. A responsabilidade do que você fala é, em primeiro lugar, para você. Vamos lembrar, muda. Uma boca, 2 ouvidos. Falar menos e ouvir mais. Que este ano, independente da cor da roupa que você faça a virada do 31 de dezembro, se é branca, amarela, vermelha, cor-de-rosa, verde, azul, laranja, que seja um ano colorido, com as cores do amor, da fraternidade, da gentileza, da gratidão, do equilíbrio, Do respeito. do respeito. Como músico, seja um ano colorido, com ritmo, com harmonia, com melodia. Como dizíamos no círculo esotérico da comunhão do pensamento, com harmonia, amor, verdade e justiça na sua vida, para que possa respingar, como diz o pastorino, na vida das pessoas que estão em torno de ti e possam dessa forma se espalhar em todos os sentidos e direções. O seu pensamento nobre, Falcone, equilibra o planeta Terra. O seu pensamento inconveniente, Falcone, desequilibra o sistema solar. Pensando nisso, vamos fazer a nossa prece de encerramento, dizendo, em favor da Jussara, em favor da Mirinha, em favor do Chaves, em favor de todas as criaturas que já foram TEVABs na FEAC, trabalhadores voluntários ativos no bem e já desencarnaram, daqueles que se afastaram, estão em outras instituições, no Brasil ou no exterior, e principalmente daqueles que se afastaram e não se vincularam a outras tarefas. Em favor de todas as famílias que foram assistidas, nas centenas e milhares de crianças que nasceram nos nossos cursos de apoio à gestante carente, das crianças que passaram pela educação e reforço escolar, educação moral e reforço escolar nas manhãs de sábado, de todos os frequentadores, que são milhares, milhares e milhares nestes 37 anos que passaram, que estão passando e os que vão chegar no ano novo. Dizemos então, Deus de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo, espiritualidade benfeitora, Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima desta humanidade do planeta Terra, Espíritos mentores daqueles que encarnados estamos, que as bênçãos do cosmo maior, deste Deus vivo em cada um de nós, possam unir as nossas forças, católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, umbandistas, candomblesistas e todos os segmentos diversos de religiões e religiosidade que buscam promover
Jesus já nasceu mais uma vez, simbolicamente, no nosso coração, no Natal recente. E que cada dia deste ano novo seja um renascimento de Jesus, nos valores morais e éticos, no exemplo que ele nos deixou, que possamos merecer o título de sermos chamados espíritas, espíritos espíritas, como dizia Kardec, pela nossa mudança, de hoje estarmos melhor do que fomos ontem, para amanhã estarmos melhor do que hoje somos, dando graças a tudo e a todos, saudando a vida plena, estuante, contínua, incessante. Encerramos o nosso encontro desta noite abençoada, desejando paz em favor de tudo, em favor de todos, e agradecendo, agradecendo, agradecendo. Buscando as palavras do nosso Mateus no término das reuniões de quinta-feira, podemos dizer: Deus seja louvado, louvado seja Deus. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se gostou do encontro de hoje, deixe um comentário, faça perguntas, compartilha, porque é graças a você que conseguimos chegar a um número maior de pessoas. E que neste ano, que se iniciará em breves dias e horas, que possamos estar cada vez mais unidos em torno da obra de Divaldo Pereira Franco, em torno da obra da FEAC ou da instituição que você frequenta. Que a luz do Cristo possa brilhar em nós e que possamos fazer de nossa alma, como diz Cáritas, no final da prece de casa, um espelho onde se possa refletir a divindade. Verônica, suas palavras finais. Só agradecer. Agradecer pelo trabalho, agradecer pela companhia do Falcone e da Mirinha, agradecer pela companhia dos internautas, agradecer aos amigos espirituais que nos amparam, que nos inspiram nessa tarefa e que nós possamos, no ano que vem, realizar muito mais. Espalhar mais boas sementes aí pelo terreno fértil. Um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus. Até de repente, se Deus quiser e Ele quer.